Você até consegue ter ereção assistindo pornô. Você consegue se excitar facilmente, chegar ao ápice do prazer sem nenhuma dificuldade. Mas quando você está lá com ela, com a pessoa real, alguém que você quer realmente transar, alguém que te atrai, o seu corpo trava e a ereção ela não vem ou some no meio. E simplesmente não é a mesma coisa do 5 contra 1. O detalhe é que você não entende o porquê. E por que você não entende? Porque afinal, se você funciona sozinho, o problema não é físico. Então, afinal, o que é? E é exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo, sobre o que está acontecendo no seu cérebro e porque o celular que está aí na sua mão agora pode ser o seu maior inimigo da sua ereção. Então, fica até o final porque tem muita coisa boa aqui para você, homem, que nunca ouviu falar sobre o que pode mudar completamente a forma de como você enxerga o problema do pornô e até mesmo a ereção ou a falta dela na hora da relação sexual. Para você que ainda não me conhece, eu preciso me apresentar. Eu sou Débora Martins, especialista em saúde íntima masculina, e aqui no meu canal você encontra conteúdo direto, sem rodeios, sem julgamento, para você, homem, que precisa e deseja entender como seu corpo funciona e resolver de vez a ejaculação precoce e a disfunção erétil psicológica. E por isso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você. E se esse assunto ele já está aí te gerando uma curiosidade, também deixa seu like antes de continuar, porque isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais homens que precisam ouvir isso. E detalhe, não vai gastar o curtir do seu dedinho, então já curte para você me ajudar. E antes de qualquer coisa, eu preciso deixar um aspecto aqui muito claro. Esse vídeo que eu estou gravando aqui agora, ele não é sobre moral, ele não é sobre certo ou errado, e eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para falar da sua vida privada. O que eu estou aqui e o que eu vou te mostrar aqui é puramente fisiológico, é sobre científico, e é o que esse consumo, quando excessivo, faz com o seu cérebro masculino e como isso reflete diretamente na sua qualidade de ereção lá quando você vai transar com uma pessoa real. Então aqui é zero julgamento, é só informação, exatamente a informação que eu utilizo no meu consultório e também com os meus alunos. Então eu quero te falar uma coisa, o cérebro humano ele tem um sistema de recompensa e toda vez que você faz algo prazeroso, como por exemplo comer, se exercitar, ter uma relação sexual, o cérebro ele libera dopamina. E essa dopamina é o que te dá a sensação gostosa de prazer e te motiva a repetir esse mesmo comportamento. E o conteúdo adulto, ele foi produzido para ter esse estímulo muito intenso, o máximo possível, para ter esse sistema ativado. As cenas lá no pornô, elas são editadas, performáticas, são construídas para maximizar essa resposta de excitação e prazer. Só que não é a realidade. É uma versão hipersexualizada da realidade, projetada para você ter o seu cérebro prendido ali no filme. Quando você consome o pornô com frequência, o seu cérebro ele começa a se adaptar àquilo. Ele se recalibra e considera aquilo como excitante. E o nível de estímulo que ele passa a precisar para liberar a tal da dopamina fica assim, cada vez mais alto. É o mesmo mecanismo de qualquer vício. O que antes era suficiente, agora com o tempo não é mais. O seu cérebro ele sempre pede mais e mais. É como se fosse um saco sem fundo de prazer. Você sempre vai precisar aumentar a dose para sentir o mesmo prazer. E é aí que vem o problema. Uma pessoa real, meu querido, ela não compete com esse nível de estímulo que o pornô proporciona. Uma relação sexual normal, real, tem pausas, tem imperfeições, tem momentos de conexão que não são hipersexualizados. É real e justamente por isso
é menos estimulante para um cérebro que já está acostumado com o pornozão lá, né? Com tudo aquilo muito mais agressivo. E aí, qual é o resultado disso? O resultado é que o seu cérebro, ele não responde da mesma maneira e nem na mesma intensidade. A excitação demora, a ereção é fraca, se é que ela acontece, porque às vezes a ereção ela não vem aqui com uma relação sexual comum. E você, homem, não conecta esses pontos. Você pensa que o problema é você, que o problema é ela, que o problema é o relacionamento, quando na verdade o problema ele está aí no padrão de como o seu cérebro aprendeu a esperar o prazer sexual. Isso é muito importante. E ainda existe um outro problema que aparece junto com o consumo do conteúdo adulto, da pornografia excessiva, que é o que eu já falei aqui no canal, por exemplo, que é a síndrome do aperto acelerado. A síndrome do aperto acelerado é quando você usa a masturbação junto com a pornografia. E isso pode causar ejaculação precoce e disfunção erétil psicológica. Quando você, homem, se acostuma com a velocidade, a intensidade, o ritmo do tal 5 contra 1, o seu corpo ele aprende que prazer é assim, rápido, automático e que não exige trabalho. Só que o fato é que quando você está com uma pessoa real que tem um ritmo completamente diferente, o seu corpo, meu querido, ele não reconhece esse estímulo como o suficiente para manter a resposta erétil. É por isso que você brocha na relação sexual e é por isso que você ejacula rápido demais. Os dois problemas, o consumo excessivo do conteúdo adulto e a síndrome do aperto acelerado na masturbação, se alimentam. E aí, juntos, eles simplesmente criam um bloqueio em você, ficando cada vez mais forte com o tempo. E aí, a sua vida sexual vira uma catástrofe. Agora, deixa eu conectar isso com o que eu sempre falo aqui no canal e não canso e nunca vou cansar de falar. A ereção sexual, ela depende de dois tipos de estímulos funcionando juntos, o mental e o físico. O consumo excessivo de conteúdo adulto, ele não só afeta o seu físico, ele sequestra o seu estímulo mental. Porque o estímulo mental, que o cérebro ele aprendeu a associar com prazer, agora é simplesmente a tela, é o celular, não é uma pessoa. A fantasia construída pelo conteúdo adulto, ela simplesmente passou a ocupar o espaço aí em você que deveria ser ocupado por uma conexão sexual real. E lá, quando você está com a sua parceria, a sua mente ela não consegue ficar presente, ela não consegue ficar lá, porque ela vai começar a comparar. E essa comparação, que está esperando um nível muito alto de estímulo, não consegue ser oferecido na relação sexual. E aí que acontece a desconexão sexual e a quebra de ereção. Então, não é falta de atração, é simplesmente o estímulo mental direcionado para o lado completamente errado. Então, agora presta atenção nesses sinais aqui. Presta atenção se você reconhece um deles que eu vou falar e você precisa identificar. O sinal número 1, você funciona perfeitamente sozinho, mas trava na relação sexual com a sua parceria. Esse é um dos sinais mais claros. Se a resposta erétil ela é plena no conteúdo adulto, mas falha na relação sexual real, o problema ele não é físico. O problema é o padrão no estímulo que o seu cérebro aprendeu de maneira errada. Já o sinal número 2 é de que você precisa de cada vez mais conteúdo mais intenso para você se excitar. O que antes funcionava já não tem mais o mesmo efeito nem mesmo sentido. E aí você vai buscando aumentar a intensidade, mais variedade. Isso é um sinal clássico de recalibração do seu sistema de recompensa. E já como sinal número 3, você pensa que o conteúdo adulto durante a relação com ela, ao invés de estar presente, conectado com a sua parceria, a sua mente ela vai lá para as imagens que você consumiu tentando replicar. Isso é até o estímulo mental, só que indo para o lugar errado na hora mais importante, que é a hora da relação sexual. E o sinal número 4 é que o consumo da pornografia já virou uma rotina diária e não é mais sobre prazer consciente, é o prazer automático. Você abre o celular sem nem pensar, quase que por reflexo. Isso é um padrão de vício operando o seu piloto automático que você nem percebe. E o sinal número 5 é que você sente muito mais prazer com o pornozinho do que com a transa real. Esse é o sinal
sinal mais grave, que é quando a sua fantasia ela supera a realidade e a intensidade de prazer. Aqui, meu querido, o seu cérebro ele já foi completamente sequestrado pelo pornô, mas que a gente pode trazê-lo de volta para a realidade real. É exatamente sobre isso que eu quero falar agora, a parte mais importante desse vídeo. Aprenda uma coisa comigo, o cérebro ele é plástico, isso significa que ele foi condicionado, mas ele pode ser recondicionado. E o padrão que ele aprendeu, ele não é permanente. Ele não é quem é você. Ele é um hábito neurológico, neurobiológico que pode ser revertido com as escolhas certas e com o trabalho feito de maneira certa. E eu não estou dizendo aqui que você precisa eliminar completamente o consumo de pornografia aí da sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você só precisa entender o impacto do consumo excessivo e como isso tem uma resposta erétil aí na sua vida sexual. É basicamente você fazer escolhas conscientes a partir da informação que eu estou te trazendo hoje. Porque muitos homens que entendem esse mecanismo e trabalham para reconectar o estímulo mental com a pessoa real, esses homens eles conseguem completamente uma qualidade de vida sexual, a ereção ela volta de maneira plena e a presença e conexão íntima ela também volta e melhor, o prazer real, ele acontece. Mas para isso é preciso muito mais do que força de vontade. Para isso é preciso tratar o padrão que está aí instalado. E é exatamente isso o trabalho que eu faço com os meus alunos e também com os meus pacientes. Alunos de onde, né, Débora? E é exatamente sobre isso que eu quero falar para você, homem, que já reconheceu nesse vídeo e que quer tratar isso de maneira de verdade. Eu vou te apresentar duas opções. A primeira opção é o meu método Potência Masculina. Esse é o meu método completo, que o foco e o objetivo é tratar a disfunção erétil psicológica e ejaculação precoce trabalhando os pilares físico e mental. Para homem que quer o caminho prático, estruturado, que pode surgir no próprio ritmo. São milhares de homens em mais de 18 países que já experimentaram o meu método. E um detalhe muito importante, é o único que tem 30 dias de garantia. Risco zero para você. Eu assumo tudo isso. E o link dele está aqui na descrição desse vídeo. Mas, se você quer um acompanhamento mais aprofundado, se você percebe que o consumo virou um padrão difícil de quebrar sozinho, e se a sua vida sexual está assim, sendo seriamente impactada, e se o seu relacionamento ele já está sentindo, então eu tenho também a terapia online. A terapia online é um atendimento personalizado por chamada de vídeo, onde a gente eu olho para o seu caso especialmente e eu traço um plano de tratamento específico e sob medida para você. E o link para você agendar a sua consulta, ele também está aqui na descrição desse vídeo com todos os detalhes. É só você entrar em contato que a gente te passa mais informações. Então, para você tratar ereção e ejaculação, não tem desculpa. Eu tenho aqui 2 tipos de tratamentos. E se esse vídeo ele fez sentido, ele abriu a sua cabeça e conectou você em alguns pontos que talvez você nunca tinha conectado antes, deixa aqui o seu curtir, porque esse gesto me ajuda a levar esse conteúdo para muitos mais homens que estão vivendo exatamente isso, só que não sabem como resolver e muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo. E também se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você sobre saúde sexual masculina. Eu sou Débora Martins, especialista em saúde íntima masculina e te ajudo a recuperar a ereção e a ejaculação. Te espero no meu próximo vídeo.